Olá, eu sou Ágata e vocês estão ouvindo Entre Linhas Vermelhas. Hoje trago um episódio solo para desmontarmos uma das maiores falácias propagadas pela direita brasileira contemporânea: a ideia de que a liberdade de expressão é um direito absoluto e irrestrito. Essa narrativa, repetida exaustivamente por políticos e influenciadores conservadores, serve como um escudo retórico para justificar discursos de ódio, desinformação e ataques sistemáticos a grupos vulneráveis. Vamos ser diretos. Liberdade de expressão nunca foi, em lugar nenhum do mundo, um direito absoluto. Nem nos Estados Unidos, berço do liberalismo, nem na Europa iluminista e muito menos no Brasil pós-ditadura militar. Essa absolutização é uma construção ideológica recente, usada estrategicamente para desregulamentar o discurso público e permitir que o ódio circule livremente sob o manto da liberdade. Hoje vamos desconstruir essa mentira peça por peça. Vamos analisar como nossa Constituição de 1988, essa Constituição cidadã que tanto incomoda os saudosistas do autoritarismo, estabeleceu desde o início limites claros à liberdade de expressão. E vamos entender por que esses limites não são censura, são proteção democrática. Para entendermos por que a liberdade de expressão nunca foi absoluta, precisamos fazer um exercício histórico. A ditadura civil-militar brasileira, entre 1964 e 1985, não foi apenas um período de censura. Foi um laboratório de como o controle da informação pode destruir a democracia. Canções como Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, foram proibidas. Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, precisou de metáforas para driblar a censura. Cerca de 140 livros de autores brasileiros foram vetados oficialmente. Mas aqui está o ponto crucial. Os constituintes de 1988 não reagiram a essa censura criando uma liberdade de expressão absoluta. Eles fizeram o contrário. Criaram uma liberdade de expressão responsável, com limites intrínsecos, justamente porque entenderam que direitos absolutos podem ser usados para destruir outros direitos. Vejam a genialidade do artigo 220 da nossa Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Observem a ressalva, observado o disposto nesta Constituição. Ou seja, desde 1988, nossa liberdade de expressão já nasce limitada pelos demais direitos constitucionais. Isso não foi descuido dos constituintes, foi sabedoria democrática. Eles sabiam que uma liberdade absoluta de expressão pode ser usada para destruir a própria democracia. Sabiam que o fascismo sempre se aproveitou da liberdade democrática para chegar ao poder e depois eliminá-la. E quando olhamos para a Lei de Imprensa de 1967, que foi revogada pelo STF apenas em 2009, vemos como instrumentos autoritários podem permanecer ativos mesmo em democracias. A revogação dessa lei não criou uma liberdade absoluta, criou uma liberdade responsável, onde abusos são reparados por retificação, direito de resposta ou indenização, não por censura prévia. Agora vamos dissecar os limites constitucionais à liberdade de expressão, porque é fundamental entender que esses limites não são posteriores, eles são constitutivos do próprio direito. O artigo 5º da Constituição estabelece no inciso 4 que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vejam, no mesmo inciso que garante a liberdade, já estabelece uma limitação. Por quê? Porque o anonimato impede a responsabilização, e responsabilidade é a contrapartida democrática da liberdade. O inciso 5 assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
Isso significa que sua liberdade de expressão termina onde começa o direito à dignidade do outro. Não é censura prévia, é responsabilização posterior. Mas é no inciso 10 que a coisa fica interessante. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, a Constituição deixa explícito que existem outros direitos fundamentais que podem ser violados pela expressão irresponsável. Agora, prestem atenção numa coisa. Quando liberais e conservadores falam em liberdade de expressão absoluta, eles estão propondo, na prática, a hierarquização dos direitos. Estão dizendo que o direito de expressar-se é superior ao direito à dignidade, à privacidade, à honra. Isso não é liberalismo, isso é libertarianismo autoritário disfarçado. E quando analisamos o artigo 220, parágrafo 3º, vemos que a própria Constituição prevê regulamentação em prol do interesse público. Permite o estabelecimento de meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que sejam nocivos. Isso em 1988. Os constituintes já previam que a mídia poderia causar danos e que seria necessário regular. O parágrafo 4º é ainda mais direto. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais. Se até a propaganda comercial tem limites constitucionais, como alguém pode defender que a liberdade de expressão é absoluta? Vamos falar sobre algo que incomoda profundamente os defensores da liberdade absoluta: os crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria não são resquícios autoritários, são proteções democráticas da dignidade humana. A calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal, criminaliza a imputação falsa de crime a alguém. Vocês conseguem imaginar uma democracia onde qualquer pessoa pode acusar falsamente outra de crimes sem consequências? Isso não é liberdade, isso é o caos social que beneficia apenas quem tem poder para amplificar suas mentiras. A difamação, artigo 139, protege a reputação contra a imputação de fatos ofensivos. E a injúria, artigo 140, protege a dignidade pessoal. Esses crimes exigem dolo, ou seja, a intenção de ofender. Não criminalizam críticas legítimas, opiniões divergentes ou debates políticos. Criminalizam ataques deliberados à dignidade humana. E tem mais. Quando esses crimes são cometidos através de meios de comunicação social, a pena é aumentada. Por quê? Porque o dano é amplificado. Uma mentira publicada num jornal ou numa rede social causa infinitamente mais prejuízo que uma mentira dita numa conversa privada. Isso nos leva a uma reflexão crucial. Vivemos numa sociedade de classes. Quem tem acesso aos grandes meios de comunicação? Quem tem poder para viralizar conteúdo? Quando não há limites à liberdade de expressão, quem sai perdendo são sempre os mais vulneráveis. O patrão pode difamar o empregado impunemente. O rico pode destruir a reputação do pobre. O homem pode atacar a mulher. O branco pode humilhar o negro. Os crimes contra a honra são, na verdade, instrumentos de democratização do direito à dignidade. Eles garantem que mesmo quem não tem poder econômico ou social tenha proteção legal contra ataques à reputação e dignidade. Agora chegamos ao ponto que mais incomoda a direita brasileira: o discurso de ódio. E você categórica: discurso de ódio não é liberdade de expressão. Discurso de ódio é violência simbólica que prepara e legitima a violência física. A Lei 7.716 de 1989 tipifica crimes de discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quando alguém pratica, induz ou incita discriminação ou preconceito por esses motivos, não está exercendo liberdade de expressão, está cometendo crime. E isso não é autoritarismo, é proteção de grupos historicamente perseguidos.
Mas precisamos ser honestos sobre as limitações dessa lei. Ela não abrange discriminação por identidade de gênero, orientação sexual, classe social. É uma legislação que precisa ser ampliada, não reduzida. O projeto de lei 7.582/2014 busca essa ampliação, mas enfrenta resistência sistemática de bancadas conservadoras que se escondem atrás da liberdade de expressão. E aqui está a hipocrisia. Os mesmos que defendem liberdade absoluta para atacar LGBTs, mulheres e negros são os primeiros a processar por injúria quando são criticados. A liberdade de expressão deles é absoluta apenas para baixo, para atacar quem tem menos poder. O Código Penal também prevê a incitação ao crime, no artigo 286, e a apologia ao crime, no artigo 287. Instigar publicamente a prática de crimes ou fazer elogio público de criminosos não é expressão protegida constitucionalmente, é crime. E deveria ser aplicado muito mais frequentemente contra influenciadores que fazem apologia da tortura, da ditadura, da violência policial. Vocês notam o padrão? Sempre que estabelecemos limites ao discurso que prejudica grupos vulneráveis, aparece alguém gritando censura. Mas quando o Estado usa a violência para calar manifestantes, sindicalistas, estudantes, aí é ordem pública. A seletividade é reveladora. A internet trouxe novos desafios para a liberdade de expressão, e o Brasil respondeu com o Marco Civil da Internet em 2014, uma legislação pioneira mundialmente. Mas, como esperado, essa lei se tornou alvo de ataques sistemáticos de quem lucra com o caos informacional. O artigo 19 do Marco Civil estabelecia que plataformas digitais só poderiam ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros após ordem judicial específica. Isso era uma proteção importante contra a censura privada. Evitava que empresas removessem conteúdos arbitrariamente para evitar processos. Mas em junho de 2025, o STF declarou esse artigo parcialmente inconstitucional. A Corte determinou que plataformas devem remover, após notificação extrajudicial, conteúdos relacionados a atos antidemocráticos, terrorismo, incitação ao suicídio, discriminação racial, religiosa, de gênero, crimes contra mulheres, pornografia infantil e tráfico de pessoas. E sabem o que aconteceu? A direita digital gritou censura. Os mesmos que passaram anos pedindo regulamentação das Big Techs quando eram censurados, agora defendem a autorregulação quando a regulamentação pode afetar seus discursos de ódio. Essa mudança do STF reflete uma compreensão madura. Numa sociedade de massas digitalizada, não podemos esperar que todos os danos sejam reparados apenas a posteriori. Quando uma mentira viraliza, quando um discurso de ódio mobiliza multidões, quando desinformação mata pessoas literalmente, como vimos na pandemia, a reparação posterior pode ser insuficiente. O argumento de que isso criará censura excessiva é típica falácia do plano inclinado, como se não fosse possível distinguir entre crítica política legítima e incitação ao ódio. Como se juízes e procuradores fossem incapazes de interpretar leis. É o mesmo argumento usado contra toda a legislação protetiva. Se proibirmos discurso de ódio, amanhã estarão proibindo críticas ao governo. A realidade é o contrário. Países com legislação anti-discurso de ódio mais rigorosa, como Alemanha e França, têm democracias mais sólidas, não mais frágeis. Vamos falar sobre o elefante na sala, as fake news. Esse fenômeno não é apenas informação incorreta, é guerra epistêmica. É um ataque deliberado e sistemático à possibilidade mesma de termos uma realidade compartilhada, necessária à democracia. Durante a pandemia de Covid-19, vimos como desinformação mata literalmente. Pessoas morreram porque acreditaram que gripezinha não matava. Pessoas morreram porque tomaram tratamento precoce e ineficaz. Pessoas morreram porque não se vacinaram.
classificar essa desinformação como liberdade de expressão é cumplicidade com o genocídio. O chamado PL das Fake News, que é Projeto de Lei 2821/2022, busca estabelecer mecanismos para combater desinformação sistêmica. E qual foi a reação? Censura, AI-5 digital, ditadura comunista, o mesmo repertório histérico de sempre. Mas prestem atenção numa coisa. Os maiores críticos do PL das fake news são justamente os maiores produtores e disseminadores de desinformação. Bolsonaro, seus filhos, influenciadores bolsonaristas, pastores neopentecostais, todos eles dependem da desinformação para manter poder político e econômico. E tem outro ponto crucial. Fake news não é fenômeno natural, é indústria. Há pessoas ganhando dinheiro, muito dinheiro, produzindo e disseminando mentiras. Há redes organizadas, financiamento internacional, estratégias sofisticadas. Quando tratamos isso apenas como erro de informação, estamos sendo ingênuos. A desinformação tem alvos preferenciais: grupos vulneráveis, minorias, mulheres, pessoas LGBT, cientistas e jornalistas. Não é coincidência, é estratégia. Usa-se a mentira para deslegitimar quem incomoda o status quo. Por isso, regulamentar plataformas não é censura, é defesa democrática. Quando permitimos que algoritmos amplifiquem o mentiras e ódio porque geram mais engajamento, estamos entregando a nossa democracia para corporações que lucram com o caos. O Supremo Tribunal Federal tem desempenhado um papel fundamental na defesa da liberdade de expressão responsável, e isso incomoda profundamente setores autoritários da sociedade brasileira. A ADPF 130, julgada em 2009, que revogou a lei de imprensa da ditadura, foi um marco. Mas prestem atenção, o STF não criou uma liberdade absoluta. Estabeleceu que abusos devem ser reparados preferencialmente por retificação, direito de resposta ou indenização, não por censura prévia. Ou seja, manteve a responsabilização. Nas decisões sobre redes sociais, o STF tem aplicado consistentemente a doutrina da posição preferencial relativa. A liberdade de expressão tem prioridade inicial, mas não absoluta. Deve ser ponderada com outros direitos fundamentais. E aqui está um ponto crucial que a direita odeia. O STF tem entendido que figuras públicas, especialmente políticos, têm direito reduzido à privacidade e devem tolerar críticas mais severas. Por quê? Porque exercem poder sobre outros. Quem tem poder deve suportar mais críticas que quem não tem. Isso é justiça social aplicada ao direito. O patrão não pode processar o empregado por críticas com a mesma facilidade que o empregado processaria ao patrão por difamação. O presidente não pode processar cidadãos por críticas políticas com a mesma facilidade que cidadãos podem processá-lo por calúnia. A recente decisão sobre o artigo 19 do Marco Civil mostra que o STF está acompanhando a evolução social. Reconhece que vivemos numa era onde danos digitais podem ser imensos e irreversíveis, exigindo mecanismos de proteção mais ágeis. E isso provoca histeria na direita, porque eles sabem que dependem da desinformação e do discurso de ódio para manter relevância política. Quando o judiciário atua para proteger direitos fundamentais, eles gritam ativismo judicial. Quando o judiciário protege seus interesses econômicos, silenciam. Agora vamos ao ponto que mais incomoda liberais de todos os tipos, a dimensão de classe na liberdade de expressão. Porque não podemos falar de liberdade no abstrato. Temos que falar de liberdade concreta, material, situada numa sociedade capitalista. Quem tem liberdade de expressão no Brasil? Quem tem acesso aos meios de comunicação? Quem consegue viralizar conteúdo? Quem tem dinheiro para pagar advogados quando é processado por expressões polêmicas? A Rede Globo tem liberdade de expressão, o SBT tem, a Record tem. Eles podem formar a opinião pública, influenciar eleições,
destruir reputações. E o trabalhador que critica o patrão no Facebook? Ele é demitido. E a doméstica que denuncia maus-tratos no Instagram? Ela é processada e não tem como se defender. Essa é a realidade da liberdade de expressão no capitalismo. Ela é proporcional ao poder econômico. Por isso, quando lutamos por regulamentação de redes sociais, quando defendemos limites ao discurso de ódio, quando apoiamos mecanismos de proteção a grupos vulneráveis, estamos democratizando a liberdade de expressão. A direita entende isso perfeitamente. Por isso luta contra toda regulamentação. Eles sabem que num ambiente desregulado, quem tem mais dinheiro fala mais alto. Quem tem mais poder amplifica mais sua voz. Quem tem menos poder é silenciado. E tem outro ponto. A liberdade de expressão da classe trabalhadora sempre foi mais restrita. Sindicalistas são perseguidos. Grevistas são criminalizados. Manifestantes são reprimidos. Onde estava a defesa da liberdade de expressão absoluta quando a PM atacava estudantes? Onde estava quando jornalistas que cobriam manifestações eram presos? A seletividade na defesa da liberdade de expressão revela seu caráter de classe. Defendem liberdade para atacar pobres, negros, mulheres, LGBTs. Mas quando os de baixo criticam os de cima, aí é baderna, vandalismo, perturbação da ordem. Por isso, nossa luta não pode ser apenas pela liberdade de expressão abstrata. Tem que ser pela democratização dos meios de comunicação, pela regulamentação de plataformas, pela proteção de grupos vulneráveis, pela responsabilização de quem usa a expressão para oprimir. Para desmontarmos definitivamente a falácia da liberdade de expressão absoluta, vamos olhar para democracias consolidadas mundo afora. Porque o Brasil não é exceção. Nenhuma democracia séria trata a liberdade de expressão como direito absoluto. A Alemanha, que conheceu na pele os horrores do nazismo, tem leis rigorosas contra discurso de ódio e negacionismo. É crime negar o Holocausto. É crime fazer apologia do nazismo. É crime incitar ódio racial. E a Alemanha é uma das democracias mais sólidas do mundo, não uma ditadura. A França proíbe símbolos nazistas, discurso racista, incitação ao ódio religioso. O Reino Unido tem leis contra discurso de ódio e difamação. O Canadá criminaliza a propaganda de ódio. Nenhum desses países é considerado autoritário por isso. Até nos Estados Unidos, que tem a primeira emenda e tradição mais permissiva, há limites reconhecidos pela Suprema Corte. Ameaças diretas, incitação iminente à violência, difamação, obscenidade. A famosa frase "não se pode gritar fogo num teatro lotado" vem justamente da jurisprudência americana, reconhecendo que expressão pode causar danos diretos. E tem mais. Países com legislação anti-discurso de ódio mais rigorosa tendem a ter democracias mais inclusivas e estáveis. Por quê? Porque proteger grupos vulneráveis fortalece a coesão social. Porque impedir que o ódio se normalize preserva a possibilidade de diálogo democrático. O relatório anual da Artigo 19 mostra que o Brasil melhorou sua posição no ranking mundial de liberdade de expressão, justamente quando começou a regulamentar melhor o ambiente digital. Saímos da posição 87 para 35 em 2023. Isso desmente o argumento de que regulamentação prejudica a liberdade. A comparação internacional revela que a obsessão brasileira com liberdade absoluta não é democrática, é libertária. E libertarianismo não é democracia. É capitalismo sem freios disfarçado de ideologia da liberdade. Vamos analisar as estratégias retóricas que a direita usa para defender a liberdade de expressão absoluta, porque é importante entender como funcionam esses mecanismos de manipulação discursiva. Primeira estratégia, a falsa equivalência. Eles equiparam regulamentação democrática com censura autoritária. Comparar o PL das fake news com o AI-5. Comparar moderação de conteúdo com perseguição política.
É uma desonestidade intelectual deliberada que visa impedir qualquer discussão racional sobre limites. Segunda estratégia, o espantalho da ditadura comunista. Qualquer proposta de regulamentação vira censura socialista. Qualquer proteção a grupos vulneráveis vira patrulhamento ideológico. Eles sabem que no Brasil, o anticomunismo ainda mobiliza setores conservadores, então usam esse fantasma para bloquear debates. Terceira estratégia, a inversão de vítima e agressor. Quem pratica discurso de ódio se apresenta como vítima de censura. Quem espalha fake news se diz perseguido pela mídia mainstream. Quem ataca grupos vulneráveis se apresenta como defensor da liberdade. É uma técnica fascista clássica. Quarta estratégia, o relativismo epistêmico. Toda a verdade é relativa, não existe verdade objetiva, mídia também mente, usam ceticismo filosófico para legitimar mentiras deliberadas, como se não fosse possível distinguir entre erro jornalístico e desinformação industrial. Quinta estratégia, a apropriação de linguagem democrática. Falam em liberdade, democracia, pluralismo, mas para defender o direito de oprimir. É como usar vocabulário dos direitos humanos para justificar violações de direitos humanos. Sexta estratégia, o slippery slope, ou declive escorregadio. Se proibirmos discurso de ódio hoje e amanhã estarão proibindo críticas políticas. Como se não fosse possível fazer distinções, como se legisladores e juízes fossem imbecis e incapazes de diferenciar contextos. Todas essas estratégias têm um objetivo: impedir que a sociedade desenvolva mecanismos civilizados de convivência. Porque numa sociedade onde tudo é permitido, quem tem mais poder sempre leva vantagem. Vou ser muito clara sobre por que precisamos de limites à liberdade de expressão, para proteger quem mais precisa de proteção. Porque numa sociedade desigual, liberdade sem limites é libertinagem dos poderosos contra os vulneráveis. Mulheres precisam de proteção contra discursos misóginos que legitimam violência doméstica e feminicídio. Não é mimimi, é questão de vida e morte. Quando influenciadores fazem piadas sobre bater em mulher, quando normalizam machismo, quando ridicularizam o feminismo, estão criando um ambiente cultural que autoriza a violência. Pessoas negras precisam de proteção contra racismo sistêmico, que se manifesta também no discurso. Quando fazem piada com traços negroides, quando reproduzem estereótipos racistas, quando menosprezam ou negam o racismo, estão perpetuando a opressão racial. Não é vitimismo, é perpetuação de genocídio que dura 500 anos. LGBTs precisam de proteção contra discursos que os desumanizam. Quando chamam a homossexualidade de doença, quando negam direitos básicos, quando fazem apologia da cura gay, estão legitimando violência que mata 300 LGBTs por ano no Brasil. Não é ideologia de gênero, é defesa da vida. Crianças e adolescentes precisam de proteção contra exploração e sexualização. Quando normalizam relacionamentos entre adultos e menores, quando fazem apologia da pedofilia, quando expõem crianças a conteúdos inadequados, estão contribuindo para abuso infantil. Trabalhadores precisam de proteção contra a perseguição patronal. Quando patrões podem demitir por críticas, quando empresários podem difamar sindicalistas impunemente, quando o direito de greve é criminalizado, a liberdade de expressão dos de baixo é anulada. A liberdade de expressão só é democrática quando protege os mais fracos dos mais fortes, não o contrário. Quando protege apenas quem já tem voz, vira instrumento de opressão. Por isso defendemos limites, não para calar ninguém, mas para que todos possam falar. Vamos falar sobre o futuro, porque as batalhas de hoje vão definir como conviveremos nas próximas décadas. E eu sou otimista. Sabem por quê? Porque a história mostra que sempre que houve avanço civilizacional, houve quem gritasse que era fim da liberdade. Quando aboliram a escravidão, disseram que era fim da liberdade econômica. Quando criaram leis trabalhistas, disseram que era fim da liberdade de empreender. Quando criminalizaram racismo, disseram que era fim da liberdade de expressão. E adivinha,
A humanidade não acabou, ficou mais civilizada. O que estamos vivendo hoje é o mesmo processo, a regulamentação democrática de um novo espaço social, o digital. E como todo processo civilizatório, enfrenta a resistência de quem lucra com a barbárie. As inteligências artificiais trazem novos desafios. Deepfakes podem destruir reputações instantaneamente. Bots podem manipular debates em massa. Algoritmos podem radicalizar pessoas em escala industrial. Precisamos nos preparar para regular essas tecnologias, não deixar que elas regulem nossa sociedade. O Brasil pode ser pioneiro nessa regulamentação, como foi com o Marco Civil da Internet. Temos juristas competentes, sociedade civil organizada, tradição constitucional sólida. Podemos criar um modelo de regulamentação democrática que inspire o mundo. Mas isso exige coragem política para enfrentar o lobby das Big Techs e da extrema-direita digital. Exige superarmos a falsa dicotomia entre liberdade total e censura autoritária. Exige entendermos que regular é democratizar, não oprimir. O futuro da liberdade de expressão será coletivo e responsável ou não será democrático? Será inclusivo e protetor dos vulneráveis ou será apenas libertinagem dos poderosos? A escolha é nossa. Chegamos ao fim de mais um Entre Linhas Vermelhas e espero ter deixado claro que a liberdade de expressão nunca foi, não é e nunca será um direito absoluto. Essa absolutização é uma falácia ideológica, uma construção retórica da direita para justificar o injustificável. Discurso de ódio, desinformação sistemática e ataques a grupos vulneráveis. Nossa Constituição de 1988, forjada na luta contra o autoritarismo, estabeleceu desde o início uma liberdade de expressão responsável, com limites intrínsecos destinados a proteger outros direitos fundamentais. Isso não é censura, isso é civilização. Isso não é autoritarismo, isso é democracia madura. Quando defendemos regulamentação de redes sociais, não estamos pedindo censura, estamos pedindo responsabilidade. Quando apoiamos legislação contra discurso de ódio, não estamos limitando liberdade, estamos democratizando a possibilidade de expressão para todos, especialmente para quem mais precisa de proteção. A batalha pela regulamentação democrática do ambiente digital é a batalha pelo futuro da nossa democracia. Ou conseguimos criar mecanismos civilizados de convivência digital, ou entregamos nossa sociedade para algoritmos que lucram com o caos e desinformação. Vocês, ouvintes do Entre Linhas Vermelhas, têm um papel fundamental nessa luta. Não se deixem enganar pela retórica da liberdade absoluta. Cobrem dos seus representantes regulamentação responsável das plataformas. Denunciem discurso de ódio onde encontrarem. Defendam grupos vulneráveis quando forem atacados e, principalmente, desenvolvam senso crítico. Questionem fontes, verifiquem informações, não compartilhem conteúdo duvidoso. Porque numa era de desinformação industrial, cada pessoa com consciência crítica é um agente de resistência democrática. Como sempre digo, questionar o sistema não é radical, é necessário. E questionar a falácia da liberdade absoluta é questionar um dos pilares ideológicos do capitalismo selvagem disfarçado de defesa da democracia. Este foi mais um Entre Linhas Vermelhas. Eu sou Ágata e nos vemos no próximo episódio, sempre desvendando o que está escrito nas entrelinhas da vossa realidade. Até mais e continuem lendo criticamente.